O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e deve ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos queridos, quando Pedro responde à pergunta de Jesus, depois de os outros discípulos arriscarem respostas, Tu és o Cristo de Deus. É importante que nós entendamos que Jesus não é apenas um nome, Jesus não cabe apenas dentro de uma definição. Havia a necessidade, e chegaria o tempo através da paixão, através da cruz, através da ressurreição, que Pedro e os outros discípulos iriam aprender de fato quem é que é Jesus. Jesus não é apenas um nome. Jesus não é apenas uma expectativa humana. Jesus não responde apenas às expectativas de Israel. Jesus é mais. Jesus é o Filho de Deus feito homem. A liturgia desta semana nos convida a mergulhar no mistério de Cristo. Nos convida a conhecer Jesus. Nos convida a abrir este tesouro que é o coração de Cristo para podermos nos deliciar da sabedoria do Espírito Santo, da sabedoria de Deus. Jesus traz ao mundo, o Filho de Deus feito homem, traz ao mundo a sabedoria do Espírito Santo para dar sabor às coisas humanas, mas ao mesmo tempo também para dar sabor divino às coisas humanas. É interessante que quando nós lemos o livro do Eclesiastes, nós nos sentimos muitas vezes que falta um pouco de esperança, talvez, ao autor do livro, porque ele repete como um refrão: que proveito tira o homem do seu trabalho. Mas é verdade. Se vamos às coisas deste mundo para buscar o sentido delas, nelas mesmas, nós nos deparamos com aquilo que elas são: tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para abraçar, tempo para separar. Se vamos ao encontro das coisas desse mundo por elas mesmas, apenas encontramos a fatalidade da sua existência. E aí é importante entendermos a pergunta do salmista, não é? Então, Senhor, que é o homem? Que mistério divino reside no homem para que o Senhor se encante tanto dele? Porque se ele é apenas homem, se é ele mesmo, nós sabemos há séculos, há milênios, o que encontramos quando vamos ao encontro do homem. Mas se existe um mistério que não é apenas humano,
mas que é divino no ser humano. Ir ao encontro do homem é encontrar-se com um plano de Deus, com a sabedoria de Deus. E nós precisamos desta abertura que somente o Espírito Santo pode nos dar para podermos olhar para a criação, a vida, o mundo, o ser humano, a história da humanidade, não a partir apenas de si mesmos, mas a partir de Deus, com o olhar da fé. Enxergando todas estas coisas dentro do plano divino da salvação, da providência divina que guia todas as coisas. Por isso, vamos ao encontro de Cristo. Vamos ao encontro do coração de Jesus. Queremos abrir esta porta que Ele nos autorizou a abrir. Queremos abrir as portas do seu coração como se abre um tesouro, uma caixa de tesouros. E queremos ali encontrar o sabor divino das coisas humanas, o sentido divino daquilo que é temporal e provisório. Se encontramos isso, encontramos o sentido da nossa vida. E podemos saborear a presença de Deus em todas as coisas. E podemos redescobrir que o mundo ao nosso redor, o ser humano neste mundo, a história do ser humano neste mundo, tudo isso pode falar de Deus. Mas é necessário ir a Cristo para que Jesus nos catequize a respeito do sentido divino de todas as coisas. Inclusive nos catequize a respeito do sentido da sua própria obra. Jesus não apenas responde às expectativas humanas dos seus discípulos, não apenas responde às expectativas do Antigo Testamento a respeito dele, mas ele responde aos anseios mais profundos escritos pela providência de Deus Criador no coração do homem. E na medida em que nós nos encontramos com Cristo, redescobrimos este sentido divino da nossa própria existência. Pedimos então ao Senhor hoje que nos ajude em meio a esse caminho de oração, que é o cerco de Jericó, a quaresma de São Miguel Arcanjo, caminho de oração, caminho de penitência, caminho em que nós mergulhamos na morte com Cristo, na expectativa de que Ele nos levante. Caminho de redescoberta do plano de Deus para nós. Pedimos que esse tempo de oração possa ser realmente tempo de redescoberta da nossa vocação batismal, de sermos para Deus, de existirmos para Deus. E da vocação que Ele abriu para nós como uma porta de salvação, que é a vocação à eternidade. De não apenas passarmos um tempo provisório na sua presença, mas de experimentarmos a vida eterna na sua companhia e na companhia de todos os santos e os anjos do céu que agora nos servem com sua proteção e intercessão. Amém.